Prezados irmãos e irmãs apostólicos, esta igreja foi criada para formar filhos de Deus. Portanto, devemos viver como aqueles que vivem na luz do caminho, que é Cristo Jesus, fugindo da imoralidade e da indecência, tendo as qualidades que as foram ensinadas pela Santa Avó Rosa e pelo nosso querido profeta irmão Malton. Este é o objetivo desta obra, este é o objetivo desta igreja. Quando nós, apostólicos, nos deparamos com esta obra, conhecemos ela e aceitamos ela na nossa vida, isso é objetivo de Deus. E eu até disse ontem, a palavra dele também contida aqui: não escolheste-vos a mim, eu vos escolhi e vos nomeei. Às vezes alguém pode pensar, mas qual é a prova dessa palavra que o pastor disse ontem, disse hoje? Que eu sou escolha de Deus, que foi Deus que me escolheu e que não foi eu que escolhi a Deus. Ele me escolheu e me nomeou. Irmãos, quantos séculos se passaram da grande luta de Jesus na restauração do seu povo, ou seja, de um homem e de uma mulher, que pudessem verdadeiramente serem a semelhança deles, como eles os criaram. Nós observamos dentro do Evangelho, no ministério do Santo Moisés, nós observamos no ministério do Santo Josué, do Santo Elias, do Santo Eliseu, e sucessivamente muitos outros ministérios, que o objetivo de Deus sempre fora esse que está aqui: ter um homem e a mulher santos, perfeitos, ligados verdadeiramente a Deus. Ah, mas se houve e se tem uma dificuldade, sim, e nós vamos chegar lá. Temos observado que alguns irmãos não estão respeitando a doutrina e a disciplina de nossa amada igreja, esqueceram e não cumprem os mandamentos de Deus e suas regras de boa conduta e moral elevada, que rege os princípios da nossa fé. É muito triste, mas é a realidade, não pode ser omitida. Pessoas que deixaram, pessoas que se esfriaram e que estão se esfriando, e é nesse esfriamento que estão se distanciando de Deus. Nós acabamos de ouvir o semeador. Jesus nos fala em uma parábola de um homem que saiu a semear, de um homem que semeou. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, as aves comeram. Ele fala desse mesmo homem que semeou e que a semente caiu em um lugar onde havia pedras. A semente até cresceu, ela até germinou, mas quando as raízes dessa semente, dessa planta, chegou na pedra com o calor do sol, elas desfaleceram, morreram, não foi avante. Jesus fala deste mesmo homem que a parte desta semente, de uma parte dela, caiu em lugar onde tinha espinhos, abrolhos, pragas na terra, e ela já havia crescido a bom tamanho, mas que com um abrolho, com crescimento, dessas pragas, dessas coisas ruins, eu ia usando o termo tiririca, né? Não sei se naquela época tinha, mas ela brota rápido, né? E acaba, sufoca. Jesus disse que aconteceu assim, mas ele disse também de uma parte. Olha, uma parte das 4 caiu em terra boa, produziu, ela cresceu, mas ela produziu 100%? Não, alguma parte até 100%, outra 30, 60, 90 e 100 por um. E esse é o estágio muito delicado, é o estágio onde produziu só 30, onde produziu só 60, onde produziu só 90 e onde chega a 100. São condições, são situações, e nós vemos hoje o quê? Sementeira que esteve a bom tamanho,
a bom tamanho, como disse Jesus, mas que os abrolhos da vida agora não, os desejos da riqueza, os desejos da carne, como cita aqui nesta palavra que vou ler, das seduções, das coisas ruins deste mundo, de tudo aquilo que é obra do encardido, começa a brotar no meio da sementeira e começa a ser tudo sufocado. Algumas chegando à pedra, no solo com muita pedra, vem o calor do sol e desfalece. Usam vestimentas inadequadas, comportamento inconveniente, se expõe-se nas redes sociais com comentários, fofocas e mentiras. Meu Deus, só de ler a palavra mentira aqui em cima, eu digo aos irmãos que já é muito triste, porque Jesus disse que o pai da mentira é o encardido. Se o pai da mentira é o encardido e tem gente mentindo, eu pergunto, são filhos de Deus? Eu não vou responder que o vosso coração responda, que a vossa consciência responda. Discutem, brigam por qualquer coisa e não é de seu agrado. Casais de namorados se expõem ao ridículo, com atitudes inconvenientes e se deixam levar pelos prazeres da carne e da sedução. É preciso, pastor, explicar melhor? Eu tenho certeza que não. Nós estamos falando aqui de casais de namorados que se deixam levar pelos prazeres da carne e pela sedução. É preciso falar mais para compreenderem melhor? Não, não é. Eu tenho certeza que aqui todos sabem perfeitamente do que estou falando. Famílias são destruídas por infidelidade e traição. É preciso falar mais? Entre outras atitudes que não combinam com o proceder de um filho de Deus e que não vai combinar nunca, porque o espírito das trevas não combina com o espírito da luz. Daí, criaturas acharem, porque eu vou escolher esta igreja, eu sou desta igreja, aqui é o lugar que a minha vida é aqui, daqui eu não saio. Acham, eu disse acham, que encontraram uma salvação para a sua alma. Acham, mas eu posso lhes afirmar sem medo nenhum de errar, que se não se converterem verdadeiramente a Cristo, ao Espírito Consolador, ao grande profeta de Deus, jamais alcançarão os céus, jamais. Eu acabei de falar e repito, espírito de trevas, sentimentos de trevas, não combinam com sentimentos de luz. Alguns assim o fazem como desafio, desacato, colocam em xeque, muitas vezes a sua própria fé, para dizerem que, embora estando aqui, num ambiente tão santo, têm direito de fazer o que bem entendem. Nossa, irmãos, esse tipo de criatura humana, eu costumo dizer o seguinte: ele é o que nunca foi convertido na vida, ele é o que nunca entendeu o que é os céus. Porque a criatura colocar a sua salvação em xeque e achar que ele pode, que é ele que sabe, que é ele que entende, que é ele que faz, eu faço do jeito que eu quero, eu fico aqui, mas eu vivo do jeito que eu quiser viver. Meu Deus do céu, ele não sabe ainda que o ar, o oxigênio que entra por essas narinas, basta o pai colocar a sua mãozinha e falar, parou. Os olhos vai fechar, meu irmão, a boca vai cerrar, acabou. O que diz o pregador filho de Davi, quando ele manda servir a Deus nos dias da tua mocidade? Alguém pensa que ele está falando só com jovem. Só com jovem. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, eu só quero te lembrar uma coisa: 1000 anos para Deus é como um dia. Quando eu penso assim, eu me sinto jovem demais. Jovem demais. E ele disse, aproveita para servir, antes que venham os maus dias, nos quais dirás, não tenho nele contentamento, antes que se fechem as 2 portas da rua, antes que se fechem os que olham pela janela,
Antes que se escureçam os que olham pela janela e se fechem as duas portas da rua. Antes que cessem os moedores. Ah, meu irmão, é fácil, ler é muito fácil. Antes que feche os moedores, antes que escureça o que olha pela janela, antes que... Sabe quem é escurecer os que olham pela janela? Está aqui, ó. Eu já tenho uma deficiência muito grande nele, de 10 graus. Talvez alguém pergunte, por que ele troca tanto de óculos? É um tipo de deficiência que tenho. É por isso. Escurecer o que olha pela janela, antes que fechem os olhos, antes que apague a luz deste mundo, não é deste dia. As duas portas da rua se fecharem, nossas narinas, antes que não entre mais o oxigênio por aqui, antes que cessem os moedores, nossos dentes, nossa boca, antes que ela não sirva mais para morder nada. Que hora é essa, meu irmão, minha irmã? É a hora que não dá para fazer mais nada. É aquela hora que alguém diz assim: tarde demais. Tarde demais. E agora? E agora? Acertar como as minhas indiferenças, os meus desejos carnais, os meus anseios pelo mundo, pelo pecado, pela saia curta, justa, por andar sem camisa, por andar de bermudão, e detalhe, dizendo que sou um cristão, que sirvo a Deus, que vivo na melhor igreja, que eu tenho a igreja do Consolador, que eu tenho a igreja do último profeta. Ah, meu irmão, é muito triste. Sabe o que Jesus disse que vai acontecer depois dessas duas portas da rua se fechar? E os que olham pela janela se escurecer? Para essas pessoas? Vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim, porque em verdade eu nunca, é palavra de Jesus, vos conheci. E agora? E agora? Eu quero lhes dizer, irmãos, que vale muito servir a Deus. Não tentem desacatar, não tentem confrontarem com o reino dos céus, não. É, eu diria, a maior loucura de qualquer criatura humana. De qualquer criatura humana. E eu digo essas palavras firmado, fundamentado numa palavra de Jesus que falava com um moço, que falava com um homem, falava. Era como se entrar no ouvido e sair no outro, ele não dava atenção. Mas Jesus disse para ele, louco, por isso eu disse loucura. Jesus disse para ele, louco, que fará tu da tua alma se ainda hoje o meu Pai te chamar? Não tem o que fazer, meu irmão. Não tem, minha irmã. Vale muito mais servir a este Deus. Vale muito mais obedecer essa disciplina, viver neste santo caminho e ser feliz. Olhem bem isso aqui. Quando o nosso santo primaz disse que estamos preparados para representarmos a Deus como seus legítimos filhos, ele demonstrou confiança no povo apostólico e a esperança de que, dirigindo esta igreja em espírito como anjo de Deus, seus ensinos jamais seriam esquecidos. No entanto, vemos que alguns esqueceram, ou então, pelo menos, se fazem de esquecidos. Se fazem. É pior ainda. Se fazem. Tentam enganar a Deus. Muitas vezes, ainda convidam outros a participarem junto das suas desobediências. O que é terrível, né, irmão? Agora, a palavra de Deus diz o quê? Que um cego guiando outro cego, ambos caem no abismo. É palavra de Deus. O preço da traição é muito alto, pois a desobediência, a indisciplina e o descaso na obra de salvação criada por Deus lhe tiram o mérito e principalmente a bênção e a proteção celestial. Meu irmão, se eu
conforme ele disse-lhes no início da reunião, venham aqui por anseio, por busca de algo para a minha vida, para mim ser um vencedor verdadeiramente. Como é que eu posso estar aqui sabendo que eu não vou receber nada, que eu não vou receber bênção, porque eu não estou preparado, porque eu não tenho aceitado este conselho, eu não tenho aceitado este recado de Deus? É isso. Ontem nós encerramos a reunião falando, inclusive, irmãos, de que nós somos filhos de uma palavra de Deus que diz: imitai a Deus, visto que vós sois filhos que Ele ama. E eu disse, somos felizes, porque nesta palavra não diz imitai a Deus, visto que vós sois filhos que Ele amou, visto que vós sois filhos que Ele amará no futuro. Não, é que Ele ama hoje, agora. Eu me lembro também, encerramos falando, eu preciso aceitar, eu preciso querer, porque quando eu quero, e Jesus me convida a querer, Ele me convida a querer. E quando é que Ele me convida a querer? Quando Ele diz para mim: se alguém quer vir após mim, renuncie tudo. Renuncie ao que? O pecado. Toma a sua cruz e siga-me. É isso. Ele te dá a condição da escolha. Irmãos, que bom que nós não somos um filho qualquer. Que bom. Somos filho que Ele ama. Sejamos, irmãos, reconhecedores deste amor que o Pai tem por nós, que Ele nos separa do mundo, do pecado. E é tão gostoso quando nós vemos o Pai, através do Consolador, nos separar do mundo, nos separar do pecado, e ainda nos dá um profeta para ajudar. Ficou 44 anos no seu corpo físico conosco, abençoando, falando diretamente com cada um de nós nas nossas necessidades, atendendo através das orações, atendendo pessoalmente. Meus irmãos, eu vejo sempre numa palavra de São Lucas a respeito de Jesus, quando ele falava inclusive com profetas, ele falava: muitos gostariam de ver, mas não verão mais. É verdade. O nosso irmão Aldo também é assim. Muitos gostariam de conhecê-lo fisicamente, pessoalmente. Não tem mais esta oportunidade, não. Ela não existe, só lá. E para que eu chegue lá, para que o senhor, a senhora, você jovem, chegue lá, eu preciso aceitar a paternidade de Deus. Aceitar, porque meu irmão, minha irmã, não basta o meu pai me amar, não basta o meu pai me amar. É gostoso ouvir que somos filhos que Ele ama, mas não basta Ele me amar e eu fazer tudo o contrário do que Ele quer que eu faça. Não basta. Eu tenho mostrado à igreja 3 tipos de paternidade, para explicar esta aceitação de Deus. Mas como, pastor, 3 tipos de paternidade? Eu vou falar e a igreja vai compreender, eu tenho certeza. É a paternidade de fato, é a paternidade de direito, e a paternidade de fato e de direito. Nossa, mas que confusão. Não, não é não. De fato, é aquela paternidade que você é filho, mas você não é reconhecido como filho. É filho da pessoa. Você é filho de alguém, mas esse alguém que você é filho não te reconheceu, não quer nem saber de você. É teu pai, mas não está nem aí com você. A de direito não é filho de fato, você não é filho naquela pessoa, mas você às vezes é registrado, é adotado por aquela pessoa. Você tem direito, inclusive na herança que ela tem. Às vezes não é filho daquele pai, daquela mãe, mas ele adotou, registrou, o que é importante, registrar, e ele concede direito naquilo que é dele. Mas e a paternidade de fato e de direito? É a paternidade onde a pessoa é filho de fato daquela pessoa,
E ela é registrada no nome daquela pessoa. De acordo com a lei, ela tem, inclusive, todos os seus direitos de filho. É filho de fato da pessoa, foi registrado de fato no nome daquela pessoa e tem todos os direitos. Agora fica mais fácil para os irmãos entender. Agora eu vou prosseguir. O apóstolo São Paulo, ele nos diz que fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. O que é um selo? Um selo é uma marca. E o que é esta marca? É a marca do registro de Deus. Olha que palavra linda. O apóstolo usa a palavra que ele vai mais adiante. Ele diz: vós fostes selado pelo Espírito Santo, que é penhor da vossa herança. Eu enxergo numa linguagem que eu posso dizer jurídica, o apóstolo São Paulo dizendo que Deus penhora o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Que escolha fantástica! Ele me escolhe, ele me elege, porque, em outras palavras, lá adiante São Paulo diz: vós foste eleitos de Deus, quando eu nem sabia que eu fazia parte de alguma eleição. Ele não diz que eu sou candidato mais, não. Ele diz que eu já fui eleito, que Deus já me elegeu. E elegeu para quê? Para servir, para amar, para viver o Evangelho dos céus. É por isso que o Evangelho diz assim, irmãos: vós sois templo do Espírito Santo de Deus. O que é um templo? É uma casa. Isso aqui é um templo. Templo da Igreja Apostólica. E eu pergunto: onde nós estamos congregando aqui? É lá fora? Não. Até porque se alguém construir um templo bonito desse, depois querer fazer a reunião lá do lado de fora, não vai estar bem, psicologicamente, não. Imaginem que Deus ia te fazer a obra mais linda da vida. E Ele ia morar fora de você, do Senhor e da Senhora. Quando o apóstolo me diz que eu fui eleito, que eu sou casa, que Deus colocou dentro de mim o teu Espírito, Ele está dizendo para mim que Ele mora dentro de mim. Por isso Ele diz: vós sois templo do Espírito de Deus. Agora, meu irmão, minha irmã, é bem verdade que o tempo está se esgotando, mas eu vou procurar compactar aqui. Meu irmão, se eu tenho a consciência, na minha alma, no meu espírito, que eu sou escolha de Deus, preparado, nomeado, ungido por Ele, para cantar, para tocar, para viver nesta igreja, para participar como membro desta obra. E aí então, eu decido a não querer. Mas, pastor, por que eu decido a não querer? Porque num dado momento da minha vida eu quis, eu aceitei a escolha. Só que depois eu começo a olhar pelo lado ímpio da vida. Eu começo a ceder os meus pensamentos, a minha mente, para o encardido usá-las. Eu estou dividindo, eu estou querendo repartir parte desse corpo que é de Deus, que é morada de Deus, como encardido. E aí, somos nós quem abrimos o espaço, somos nós quem abrimos a porta para Ele. Por isso Ele disse: orai e vigiai o tempo todo. Acontece que ao invés de eu orar e de eu vigiar, eu prefiro vigiar outras coisas. Eu prefiro buscar nas redes sociais, eu prefiro ficar nos jogos, eu prefiro olhar as modas do mundo, eu prefiro imitar não mais a Deus. Eu trago para dentro de mim aquilo que eu sempre chamo, Jesus chamou de imundície, eu chamo de lixo. Eu começo a juntar o lixo que está lá no mundo e trazer para dentro de mim. E aí o que acontece? Eu começo a perder terreno nos céus.
eu começo a perder bênção, eu começo a perder graça, porque no início eu disse que o espírito das trevas não tem pacto com o espírito da luz, são totalmente distintos. Aí é eu quem estou buscando. E São Paulo chamou isso de quê? Lá na igreja, na Tessalônia, na primeira carta dele aos Tessalonicenses, no capítulo 1, do verso 5 ao 19, já naquela época ele chamou isso de extinção do espírito. Hoje, quando nós falamos em extinção, logo alguém já lembra da arara azul, vermelha, do passarinho não sei o quê, do papagaio não sei o quê. Lá naquela época São Paulo já falou de extinção, só que ele falou da extinção do Espírito Santo de Deus. É diferente, é diferente. Nessa carta que São Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele já fala ali da santidade, que precisamos ser homens e mulheres santos e santas no Senhor Deus. Ele nos mostra, principalmente nos dias terríveis que o mundo atravessa, como ser santos e santas. Ele nos dá uma aula, ele nos ensina, e ele diz: a única forma de ser santo é não extinguir o Espírito Santo de Deus. E é extinguir, porque nós já aprendemos, nós já entendemos que nós fomos escolha, que Ele nos chamou e nos escolheu, falou: é você que eu quero para servir na minha obra. Agora, quando Paulo fala de extinção, ele está falando: não extingais o Espírito, aquela igreja lá na Tessalônica. Quando ele fala dessa santidade que o homem, que a mulher deve ter, ele fala, irmãos, da grandeza. Ele nos mostra um esquema de filho de Deus. Mas que esquema é esse, pastor? O senhor está falando de esquema agora? Eu usei esse termo porque ele nos mostra uma condição que é possível sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E ele disse: vivei sempre contente, orai sem cessar, em toda circunstância da vida. Em toda circunstância da vida. Tem gente que quando tudo está bom, esquece de Deus. Está tudo bem, então uma beleza, uma simples oraçãozinha, rapidinho ali: Santíssimo Deus, Eterno Pai, dá a tua bênção, a tua graça, amém, me dá um dia feliz, acabou. Mas Paulo diz: em toda circunstância. E há circunstâncias na vida, e tem chegado na vida do povo apostólico, da família apostólica, em que precisam e necessitam sim se apegarem à santificação, se apegarem à oração, se apegarem ao santo profeta irmão Aldo, se apegarem à Santa Avó Rosa, se apegarem a Jesus, para serem felizes verdadeiramente e viverem como filhos e filhas do reino do céu. Porque não adianta colocar máscara. É momento, irmãos, é hora de tirar as máscaras. Chega! Eu vou ler aqui a extensão que disse da mensagem da nossa direção. Estimados irmãos e irmãs, membros do ministério apostólicos, de obreiros e do coral, comunicamos que, a partir desta data, todo membro do ministério que desobedecer à disciplina de nossa igreja, em todos os sentidos, e principalmente com relações às suas vestes, dentro e fora da igreja, como algumas irmãs estão usando calça comprida, shorts, vestidos curtos, desde que comprovado, é lógico, serão convidados a deixar o seu cargo, o cargo do seu ministério, e não participar mais do coral ou como diaconisa, como obreiro. Da mesma forma, os irmãos que estão se expondo à sociedade sem camisa, com barbas, cavanhaques, de short, serão convidados a deixar o cargo. Também avisamos aos membros do ministério e do coral, que estão se expondo em redes sociais, com fotos e vídeos indecentes, conversas difamando a vida do seu irmão de fé ou do conselho deliberativo, também serão convidados a deixar o seu cargo. Ah, pastor, isso é muito sério.
Mas aqui é lugar de gente séria. Já ouviram uma mensagem que fala sobre a seriedade de Jesus? Que Jesus sempre foi muito sério? A avó, ao longo de tanto tempo falando com ele, disse para a nossa direção: eu nunca vi um sorriso. Ela não está nos ensinando que não podemos sorrir, pelo contrário, ela diz que podemos sorrir, mas sorrir com sinceridade. Não é aquele dito popular que tem no mundo. Eu não costumo falar dito popular de púlpito, mas lá dizem. E dizem que muita gente sorri porque não pode morder. Isso não serve para filho de Deus. Isso não serve para apostólico ou apostólica, não. Nós precisamos ser sinceros. Sinceros. Sinceros na nossa palavra. Irmãos, irmãs, pensem, analisem do fundo do teu coração, da tua alma. Olhem a que ponto chegamos, irmãos. Casais de namorado vivendo como quer, do jeito que acha que pode, que deve, que quer. Casamentos que se acabam rapidamente, porque não são firmados na doutrina, não são firmados na disciplina. Algo que é para ser tão santo. Mas as pessoas estão extinguindo, estão cortando, dissipando, jogando fora a bênção de Deus. Eu tenho, inclusive, realizado alguns, e digo para os irmãos, eu tenho mostrado no dia em que estão aqui diante do altar, o que é um casamento, a seriedade de um casamento. Algo tão importante, algo que é local, é momento de milagre. Jesus realizou o primeiro milagre num casamento, nas bodas de Canaã da Galileia. Duas pessoas. Eu até comparo com a Santa Comunhão, porque a Santa Comunhão, Jesus vem ele é o único, ele vem unicamente, ele faz esse milagre. Vem todos os santos, mas é ele quem vem e que dá a bênção, ele realiza o milagre da transubstanciação, que é transformar o vinho no suco, o suco da videira no sangue dele próprio Cristo, e o pão na sua carne e no teu corpo. E no dia do casamento é a mesma coisa. Ele vem com santos aqui e faz que milagre, pastor? Ele pega duas pessoas, uma nascida lá no Pará, lá no Amazônia, outra nascida aqui em São Paulo. E ele une diante desse altar e ele diz: ambos serão uma só carne. É a única matemática que eu conheço onde 1 mais 1 é igual a 1. É milagre, meu irmão, é milagre. Mas não é da terra, é do céu. Agora, para que eu receba na minha vida, eu aprendi com o meu profeta qual o caminho que eu tenho que seguir no meu namoro, para mim ser feliz, para mim ter a honra de, quando eu chegar aqui, eu receber bênção de verdade, porque eu preparei o meu corpo, eu preparei a minha alma, eu preparei o meu espírito, eu honrei a Deus acima de tudo, para que Ele possa me honrar. E aí então tudo vai ser feliz, vai ser bênção, vai ser família abençoada de verdade. Agora, se fazem tudo à sua moda, do seu jeito, não tenham dúvida, vai terminar do seu jeito. E do seu jeito é assim. É tudo sem fundamento, é tudo sem firmamento. Hoje está bom, amanhã não presta. É assim, é o jeito que o encardido gosta. Irmãos, eu preciso me decidir. Nós precisamos nos decidir. Nós escolhemos este santo caminho na nossa vida, quando Deus nos convidou e nós falamos sim. E eu disse: pastor, o senhor está falando que foi Deus que escolheu? Foi, Ele escolheu, mas Ele nos exigiu algo. E o algo que Ele exigiu, eu disse ontem. Inclusive está para acontecer, santo batismo. Eu coloquei as minhas mãozinhas para pegar, para segurar nas mãos de Deus, e eu prometi. E eu não prometi só para mim, não.
eu prometi diante daqueles que estavam em volta do tanque batismal, e eu prometi para Jesus, para Deus. O irmão Aldo uma vez nos mostrou que é o único momento que Deus aproxima o trono, que ele sai do seu trono, ele não deixa o trono, ele aproxima o trono dele do tanque batismal. Olha que hora mais feliz e abençoada desta igreja. Olha a honra que esta igreja tem. Aí eu ergo a minha mão e me apresento diante de Deus. Prometo, Pai, morrer para o mundo. Olha que palavra linda, eu prometo. É uma promessa. Agora, como é feio, como é horrível, como é triste. Olha, alguém prometer algo e prometer para Deus e depois não cumprir. Ou romper o contrato com Deus. Romper aquele processo de perdão, de arrependimento com o nosso Deus. Irmãos, pensem nisso. Creiam, irmãos, confiem no irmão Aldo. Confiem nesta igreja e não deixem esta igreja por nada desta vida. Por nada, eu disse. E um assunto, só para encerrar. Ainda ontem um irmão me cobrou, pediu para mim: pastor, não tem como o senhor falar sobre esse assunto? Ele é um tanto extenso, mas eu quero tirar apenas aqui uns 5 minutinhos e eu quero concluir a igreja. Porque tem muita gente ainda, eu disse ainda, que carregam consigo determinadas dúvidas sobre o ministério do irmão Aldo. E eu não teria como encerrar, ainda mais que um irmão pediu. Falou: eu gostaria que o senhor explicasse a nossa filial, porque tem muita gente que não entenderam ainda. Quando nós falávamos e pregávamos de que o irmão Aldo seria o último da nossa direção e que seria levado aos céus junto com esta igreja. Muita gente: mas pastor, explica isso, pastor. O senhor nunca pregou isso? Tem gente que vem perguntar para a gente. Irmãos, é tão triste ver isso, que tem pessoa, quando ela chega para perguntar para a gente, ela já vem assim com aquele espírito de falar: eu vou pegar ele, agora eu pego ele numa pegadinha. Pastor, o senhor não pregou nenhuma vez que o irmão Aldo ia ser arrebatado junto com a igreja? De certo pensa assim, o pastor vai falar: não, nunca falei isso não, a igreja nunca falou. Meu irmão, faça-me o favor. Eu digo, eu preguei, e preguei muito, mas muito. Dentro dos meus quase 40 anos de ministério, eu preguei ele inteirinho. Quando entrava no assunto, eu falava que o irmão Aldo só iria junto com a igreja. E os demais companheiros de ministério, todos pregaram isso. Porque o irmão Aldo nos ensinou isso, como é que não ia pregar? Se não pregou, pregou errado. Pregou contra o que ele ensinou, porque ele ensinou isso para nós. Mas, detalhes, eu tenho mostrado à igreja, se ele fosse o dono dele mesmo, seria assim. Porque eu posso te dizer que o desejo dele era esse. Mas, aproveitando para falar sobre submissão, que é o que falei ontem e que repito agora, que precisamos ser submissos a Deus, o irmão Aldo sempre foi submisso a Deus, sempre. Se nós observarmos a história do irmão Aldo, a vida dele, antes mesmo dele ser revelado à igreja como profeta de Deus, nós vamos enxergar naquela vida do irmão Aldo que ele sempre foi submisso à avó. Tudo que a avó pediu, ele nunca disse não para ela, não, nunca, nunca, nunca. Imaginem para o nosso Deus, por ele ser submisso a Deus, na hora mais difícil da sua trajetória, e os irmãos aqui sabem que foi a hora difícil da trajetória dele. O nosso pai falou com ele: Aldo, eu preciso de você, você tem que vir. É chegado a hora. É óbvio que ele tinha vontade de ficar, sim, que ele queria estar no arrebatamento final da igreja, subir junto com a igreja. Mas não foi possível. Não foi possível. Os irmãos sabem a condição em que ele se encontrava. Os irmãos sabem as pessoas, o mundo se assolando, as criaturas buscando denegri-lo da pior forma possível.
Os irmãos queriam que o irmão Aldo estivesse aqui até hoje, sendo humilhado como ele estava sendo? Queriam não, irmãos. O nosso Deus não quis. Ah, pastor, mas foi pregado. Ah, tá, foi pregado sim. Deus também levantou um profeta cujo nome foi Moisés. E ele disse, vai lá no Egito, liberta o meu povo e traga aqui na terra prometida em Canaã. Eu pergunto, foi Moisés que levou o povo lá na terra prometida em Canaã? Não foi. E por que não foi? Eu preciso saber por que não foi. Meus irmãos, um povo que o profeta tirou de um lugar onde era o escravo. Um povo que o profeta bateu o seu cajado no mar, na água do mar. O mar se abriu, formou 2 paredões de água. O povo passou a pé enxuto. Cruzou para o outro lado. Meu Deus. Passou a pé enxuto no mar. Quando chegou do outro lado, depois que o mar fechou, fizeram um conselho para matar Moisés. E ainda falavam, o que eu estou falando não é palavra minha não, é escritura sagrada. Tirou-nos da beira das panelas de carne lá no Egito, para trazer para morrer de fome aqui no meio desse deserto. Tem que matar esse homem, é isso que ele precisa, morrer. Aí eu pergunto bem silenciosamente à igreja, foi ou não foi o que fizeram com o irmão Aldo? Queriam colocar num cárcere? Queriam acabar com a sua vida, com a sua igreja? Ah, meu irmão, aqui não. Aqui é a igreja de Deus. Aqui é obra do céu. No dia em que imaginavam comemorar isso, o pai disse, vem comigo. Pronto, acabou tudo. O pai levou. Coroou como profeta. Grande profeta de Deus. Está conosco e tem abençoado. Tem realizado milagres extraordinários no meio da família apostólica. Basta crer. Basta não extinguirem da sua vida. Basta saber que o Senhor, que a Senhora, que você é um corpo santo de Deus. Agora, eu costumo falar, e eu não vou deixar de falar, tem muita gente, mas por que isso? Normalmente essas pessoas são os mais desobedientes, tá? E a minha pergunta eu não deixo de fazer para eles, porque eles fazem para mim, eu tenho que fazer para eles também. Se naquele dia, naquela hora que Deus falou, vem Aldo, o Senhor, a Senhora, você estava pronto para ir com ele? Eu creio que não precisa nem eu responder, né? Mas eu tenho que falar. É lógico que não estava. Lá no velório. Quanta gente foi? Quantas pessoas que nós vemos constantemente aí com o rosto todo pintado, com a unha pintada, com a roupa que dá medo. Naquele dia você olhava, parecia uma apostólica de verdade. Ai, que medo do primaz levar a igreja hoje. Isso é temor a Deus? Isso é estar preparado para ir com Ele? Não. Tanto é que quando Ele disse e deixou claro que a igreja estava preparada, muita gente se confunde com isso. Ele disse, a igreja está preparada para seguir avante. A igreja sabe tudo, eu ensinei tudo, não faltou nada. Tudo eu ensinei. Aí hoje eu ainda vejo muita gente se escondendo atrás da palavra perdão. Nossa, o pastor falou demais. Deus sempre amou e sempre perdoou. Os algozes de Jesus, aqueles que crucificaram Jesus, aqueles que bateram em Jesus, aqueles que cuspiram em Jesus, Jesus falou, Pai, perdoa. Jesus perdoou. Imagina se por causa de uma saia, imagina se por causa de um cabelo, de uma unha pintada, Jesus vai perder a minha alma agora. Imagina. Enquanto alguns imaginam assim, eu imagino, se o Senhor, se a Senhora, se você conhecesse o Evangelho e tivesse o entendimento do céu e não da terra.
Por isso ele disse: buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, do Pai. Meu irmão, vamos rever o texto? Pai, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem, Pai. Esse é o texto inteiro. Vocês estão esperando o irmão Aldo falar? Pai, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que faz. Não vai falar nunca para nós, não. Ele vai denegrir o ministério dele? O irmão Aldo veio aqui para fazer um trabalho completo para o reino dos céus, e ele fez, ele executou, ele ensinou tudo. Por isso, para ir, ele disse: a igreja está preparada. Eu já ensinei tudo, eu falei tudo. Não vai ter jeito de entrar, de pegar uma carona nessa palavra de Jesus. Eles não sabem o que faz, não, porque aqui todos nós sabemos, e sabemos muito bem o que fazemos. É isso. Esta é a realidade desta igreja, esta é a realidade do reino do céu. Se queres a salvação, como disse Jesus, se querem ser santos, se querem ser felizes, se querem ser abençoados, obedeçam a disciplina, obedeçam a doutrina, siga tudo que o irmão Aldo ensinou, siga tudo. Orem, viu, irmãos? Orem. E não vai seguir esse raciocínio que eu vim sábado, não preciso vir domingo, também não. É outra coisinha que eu tenho ensinado muito à igreja. Aqui é lugar de busca. Irmãos, é casa de Deus. Casa de Deus. Precisamos vir aqui. Essa ideia de ficar na frente do computador, ela vale para aqueles que não conhecem, para aqueles que por uma razão justa, para aqueles que depois de virem à casa de Deus, nossa, eu gostei tanto daquela mensagem, aquele pastor falou um negócio, sabe que eu estou com dúvida, eu vou entrar lá no site. Opa, aí vale sim, aí é muito bom. Mas deixar Jesus e a Santa Avó e o irmão Aldo aqui te esperando e não vir, isso não é bom não. Pensem bem o que estão fazendo. Eu costumo mostrar da bênção na igreja. E eu costumo dar exemplo, e o exemplo que eu tenho dado para a igreja, eu tenho mostrado à igreja, há alguns anos passados, há muitos anos, pessoas possessas com espíritos imundos, até adentravam nossos templos. Eu vi, eu não estou falando de coisa que eu ouvi, pessoas que caíam na hora da oração final, que rastejavam embaixo de banco, possessas. Só que chegou um dia, Jesus, junto com a avó, deu um recadinho ao nosso santo profeta e disse: Aldo, a partir de hoje, não mais entrará na minha igreja. Só no ministério pregando, eu tenho 38 anos, eu não mais vi. E não verei nunca, tenho fé na avó e no irmão Aldo. Porque não entra. Porque esse templo foi purificado. A pessoa pode até vir, ser trazida na igreja. Chega lá fora, o Espírito fica lá e a pessoa entra e fica aqui tranquilinha. E ele até disse que se alguém se manifestasse dizendo que estava com o Espírito, para os obreiros catar, arrastar e levar para fora, porque é mentira e é falso, porque não entra. Agora eu pergunto, irmãos, aonde nessa terra nós vemos um lugar onde Jesus administra dessa forma, dele falar: na minha igreja a partir de hoje não entra? Aí eu olho para o tamanho da cidade. Aí eu olho para o tamanho de um São Paulo, de uma grande capital, de uma Campinas, de grandes capitais, e lá tem uma igrejinha talvez tão pequenina, tão humilde, tão simplesinha, mas purificada pelos céus. É o lugar onde eu posso chegar, curvar a minha cabeça e me derramar diante do irmão Aldo e da Santa Avó, da Virgem Maria. Falar de todos os meus problemas, de todos os meus anseios, de todos os meus desejos, e receber a bênção do céu. Aí eu fico lá na minha casa, porque hoje vai ter uma lasanha especial. Eu vou lá na casa do fulano, porque vai ter um churrasco. Eu fui convidado para uma festa de aniversário, que já foi programada mesmo, bem na hora da reunião, que é para mim não ir lá. Meu irmão, nós temos que ter lazer sim. Mas não esqueçam da palavra: buscai primeiro o reino dos céus, e depois tudo é acrescentado. Foi muito bom estar com vocês. É uma pena que o relógio passou depressa demais. Mas eu creio que não vai demorar mais 38 anos para voltar aqui, não. Confie no irmão Aldo, irmãos.
de todo o teu coração, de toda a tua alma. Se entreguem a Ele e não deixe esta igreja por nada. Vem para a igreja. Aqui é lugar de busca, aqui é lugar de receber a graça. Confie nele de todo o teu coração, de toda a tua alma. Serão abençoados, serão felizes, muito mais felizes do que já são. Obedeçam a disciplina. Lembrem daquilo que falei daquele moço. Que fará tu se ainda hoje meu pai pedir a tua alma? Minha irmã, tome cuidado. Tomem cuidado, meu irmão, tome cuidado. Com a tal da barba, do cavanhaque, com os cabelos nas modas extravagantes, camisa por fora da calça, andando como se não tivesse nenhuma doutrina, cores extravagantes, abertas, shorts. Os irmãos viram o que disse ontem? O que falei ontem? Porque às vezes alguém pensa que o pastor está fazendo uma coisa assim, lá na frente, o pastor é esse pastor, nossa. Não, irmão, acontece. Eu disse ontem para a igreja. Eu já vi obreiro que ficou na porta na minha reunião há algum tempo, depois dentro da sorveteria, só de bermudão, depois da reunião. Então existe, é fato, está acontecendo. Precisa ser eliminado. Se ama a tua vida, se ama a tua alma acima de tudo. Pensem nisso. Analisem a tua vida. E irmãos, quando a nossa vida ela é justa com Deus, é tão bom. Irmão, não tem nada melhor nessa vida do que colocar o nosso joelho no chão, falarmos com Deus e recebermos na hora ali. Daqui a pouco a bênção está na nossa vida. Às vezes para um filho, para uma filha, para um pai, para uma mãe, para um esposo, para uma esposa. Pensem nisso, vamos viver com felicidade. Nós fomos escolhidos para ser felizes, ser abençoados, ser ricamente dos céus. Não dá mais, irmãos, o tempo se foi. Muito obrigado pela atenção e eu convido a todos a ficarem em pé. Muito obrigado, viu, irmãos? Obrigado mesmo pela atenção. Eu já estou passando aqui 10 minutos. Não foi possível, eu não consigo. É preciso ter início, meio e fim. Terminar no meio não dá. Nunca deu. Por isso os irmãos me perdoem por esses 10 minutos aqui. E vamos encerrar. Curvem suas cabeças, ergam suas mãos aos céus. Santíssimo Deus, muito te agradecemos por essa oportunidade preciosa que nos deu nesta manhã, pela palavra viva do céu, que é legado que o nosso profeta nos deixou, esse que habita contigo hoje, Pai, o nosso santo irmão Alto. Portanto, querido primaz, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de nossa Mãe Virgem Maria, em nome da Santa Avó, em nome do nosso Deus e seus santos, que nos mantenha unidos, ligados a esta palavra, a este recado do céu, de forma que possamos mudar muitas vezes as nossas atitudes, os nossos atos, para vivermos verdadeiramente a tua palavra, honrarmos ao céu e sermos abençoados de verdade em tudo. O Senhor poder ouvir a nossa prece. Abençoa, Pai. Abençoa, Jesus. Abençoa, irmão Aldo, a tua igreja, a família apostólica. Estamos encerrando esse culto de adoração e louvor. Eu peço em prol da saúde, da qual não vou citar nome de enfermidade. Mas o Senhor sabe e conhece todas. Dai a bênção, dai a graça, dai a unção, realiza o milagre na vida de cada um de nós. Também há pedidos na caixa de oração. Eu não sei quem são, mas o Senhor sabe quem são. As minhas mãos estão aqui, mas as mãos que abençoam são as mãos do Senhor, irmão Aldo, são as mãos do Senhor Jesus. Dá a tua bênção, dá a tua graça. Dai força, ânimo, coragem para essas pessoas, até mesmo para vencer. Muitos gostariam de estar aqui nesta reunião, irmãos. Santos gloriosos de Deus. Não estão. O motivo, os senhores sabem por quê. Mas eu quero te pedir, porque me lembro de tantos, assim como muitos lá no Rincão do Sertão, em lugares tão distantes, alguns até trabalhando no teu trabalho, muitas vezes, através de um aparelho celular. Dá a tua bênção, unge, guarda, os ampara, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, os nossos irmãos internautas. Dá a tua bênção a toda a família apostólica. Teremos muitas reuniões logo mais, à noite, à tarde. Dá a tua graça, abençoa, vó, toda esta família, dando bênção, graça, prosperidade, prodígio, felicidade na vida. Despede de
todos nós na tua santa paz. Guia pelos caminhos por onde nós vamos passar. Tire as pedras que o inimigo tem colocado ao longo desse caminho e dai-nos êxito, dai-nos vida. Santíssima Avó, abençoa toda a tua igreja. Recebamos, irmãos, esta bênção do nosso Deus, da Virgem Maria, da Santa Avó do irmão Aldo, de todos os santos e anjos do reino dos céus, e que essa bênção permaneça em nós não só hoje, mas por toda a vida, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Está encerrado. A Santa Avó vos abençoe grandemente a todos.